Olá, estudante, espero que esteja bem. Nós vamos falar hoje sobre gestão socioambiental e dentre os temas específicos, nós vamos falar sobre o homem e o meio ambiente e os estágios da gestão ambiental. E por estágio da gestão ambiental, nós vamos entender que são os estágios de reflexão e nível de aplicação dessas atividades, dessas ações aí relacionadas ao tema. Então, quando nós estamos falando de como implementar a gestão ambiental, isso vai depender de como a pessoa envolvida, ou a organização, ou o grupo social, reflete sobre isso. Então, isso vai ser impactado, né, essa aplicação e os estágios, pela percepção mesmo do quão benéfico é essa atitude. Então, a gente precisa desse reforço, né, lá um termo da psicologia do reforço que seja positivo, falando dos benefícios, né? O que isso é, por que isso é importante, o que isso vai trazer de resultados se eu implementar atitudes aí de gestão ambiental. Então, também vai depender do enfrentamento, de como as pessoas, as organizações, a sociedade, os grupos enfrentam barreiras internas e externas, enfrentam por exemplo, uma notícia que saiu sobre a organização, boa ou ruim, enfrentam como as pessoas estão lidando com aquilo dentro do seu ambiente de trabalho, da sua mesa, do seu setor. E isso tudo vai aparecer agora, nessa reflexão, um termo que é inteligência ambiental. E por inteligência, o quanto a gente sabe daquilo. Muitas vezes, a gente está falando de gestão ambiental e as pessoas podem pensar, por exemplo, que é como essa figura, né? Eu preciso plantar uma planta, né? Tem que ter uma mudinha no escritório pronto, isso é gestão ambiental. E não necessariamente, na verdade, não. Né? Então, a gente está falando de temas mais complexos, nós estamos falando de pensar sobre cada atitude que eu implemento, sobre cada passo do que eu estou fazendo dentro do meu trabalho. Então, dentre esses motivos, né, esses fatores que vão influenciar em qual nível de gestão ambiental aquele grupo está envolvido, né, estão também dentre os fatores, estão as ações governamentais, as regulações, as pressões externas, não só de instituições, mas de outros países, como a Organização do Mundo, das mudanças climáticas, das notícias, das pessoas, de questões como doenças que se alastram, tudo isso vai impactar nesse ambiente. Então, a gente tem que pensar também que para cada atitude que a gente for tentar implementar, serão necessários recursos. E nesse momento, a gente poderia dar uma ênfase à mobilização de recursos econômicos, de recursos financeiros. Então, é aqui que a gente começa a refletir sobre, ok, isso tudo é o que influencia. E aí tem ações e tem forças que são indutoras, são catalisadoras daquilo ali. Então, se tem uma exigência regulatória que passou a existir agora, tem que ser feito de maneira diferente. Se tem falta de gestão ambiental e está gerando custos mais altos para a empresa, tem que ser pensado sobre isso. Tem pessoas ali dentro que exigem isso, que estão preocupadas com custos, que estão preocupadas com as atividades, que estão preocupados com o uso do papel, com resíduos, com outras pessoas, com, enfim, um corte de uma árvore programado dentro da empresa. Então, isso tudo acaba acelerando o processo. E aí a gente poderia falar da necessidade de competição. Se eu tenho empresas que competem diretamente comigo, né? Eu tenho essas pessoas que estão negociando no mesmo mercado que eu, e elas estão à frente, né? Elas são meus concorrentes em algum produto, em algum serviço, e elas estão fazendo diferente, naturalmente eu tenho que, pelo menos, parar para refletir sobre o que eu estou fazendo. E sobre como isso vai influenciar no futuro, né? Como as pessoas pensam sobre a minha empresa, como as pessoas pensam sobre os meus produtos. Então, tudo isso hoje está sendo impulsionado de maneira muito mais rápida.
porque as pessoas mudam com relação ao que elas veem online, as empresas mudam com relação ao que as pessoas veem, então essa cadeia vai sendo puxada, vai induzindo a esses estágios aí de como lidar com gestão ambiental dentro das empresas, tá? Então, o primeiro estágio, são 3, né? O primeiro é o estágio reativo. Então, é uma organização que não tem isso tão evoluído dentro de si, essas questões ambientais, e aí, né, o autor chama de menos evoluído. Então, é um estágio que não está bem implementado ainda, as empresas não pararam para pensar nos benefícios de colocar isso em prática, a inteligência emocional voltada ambiental, né, que pode estar junto ali, tende a não existir. Então, quando a gente pensa em inteligência ambiental, preocupação com relações da minha empresa com o meio ambiente, nesse estágio que é só reativo, não existe. Então, a empresa não tem reflexões aprofundadas, desconhece os termos, desconhece como funciona ali dentro essas atividades, né? E as empresas, nesse quesito aqui, nesse estágio, elas apenas reagem. Aconteceu algo errado, tivemos algum problema de poluição, fomos autuados, ou tivemos alguma penalidade pelo que fizemos ao meio ambiente, poluímos além do que era necessário, recebemos uma carta de autuação mesmo, aí a empresa reage. Então, ela vai vivendo, seguindo as suas operações, produzindo, se colocando no mercado, competindo, comprando, vendendo, sem essa preocupação. Então, ela espera o momento de agir, né? E tudo isso vai gerando, né, dentro ali da sua contabilidade, passivos, né? Então, passivos são obrigações que eu tenho. Então, eu tenho essa obrigação de pagar uma multa ou um juros que é diferente porque aconteceu tal questão, ou um crédito que foi modificado porque eu fui autuado ou porque eu fui penalizado por algo que fizemos. Então, ela aguarda e ela pode gerar aí esses passivos, essas obrigações de pagamento por conta das suas atitudes, né? Então, isso acontece também pela gestão. Então, é a gestão daquela empresa que é feita, o autor chama de fraca atenção para esse tema, né? Então, ele fala dos gestores que ou não estão preparados, ou que preparados ainda não colocaram em prática, mas é algo desconsiderado. Então, não se considera as questões ambientais dentro das suas áreas. Então, se eu estou falando do marketing, se eu estou falando de gestão financeira, se eu estou falando da gestão de pessoas, de cada uma das partes da minha operação, eu desconsidero os aspectos ambientais. Eu faço o que tem que ser feito para gerar o meu produto, para receber o valor, né, do pagamento dos clientes por aquilo que eu ofereci, e aí encerra-se por ali. Então, além disso, né, não se identifica que os benefícios existem, né? Mesmo que seja o benefício apenas de imagem. Olha, sou uma empresa ambientalmente correta e isso foi bom para a minha imagem, vendi mais produtos por isso. Então, nem os benefícios mais básicos a empresa não consegue identificar, né? Então, a gente poderia até voltar um pouquinho de pensar os motivos dessa falta de conhecimento ou dessa falta de conhece-se, mas tem uma falta de aplicação daquilo, ou falta de interesse na aplicação. Então, isso vai depender também do tamanho da empresa, do nível de conhecimento das pessoas que estão ali, até mesmo do nível de preparo para o mercado, né? Então, quando a gente pensa no mercado hoje, a gente tem um mercado que flui com muita rapidez. Então, o que se gosta hoje, amanhã pode sair uma notícia que amanhã já não é um produto bom e as pessoas já não querem mais comprar aquele produto. Então, mudou, e aí nessa mudança vem uma carga de poder ou de necessidade do poder de inovação, e aí tem que mudar a cultura, tem que mudar a produção. Então,
a carga para o gestor é muito alta. Então, pode ser, então, que seja um dos motivos aí de empresas que ainda atuam no estágio reativo da gestão ambiental. E aí, a gente pode continuar essa reflexão pensando que algumas empresas usam, inclusive, as barreiras para a aplicação da gestão ambiental como argumento, desculpa, enfim, para não colocar em prática essas atividades, né? Então, as barreiras como normativas, ou como custos, ou como pessoas capacitadas, ou como a cultura mesmo enraizada daquela maneira de fazer, e isso é uma barreira e mantém-se esse status, né, de não aplicar porque não é possível por esse motivo. Então, quando a gente pensa, né, na reação, é justamente a reação após a chamada de atenção do governo, né, do Estado como um todo. Então, foi chamada a atenção, aí ela reage. Aí ela pensa, bom, então tá, então eu não posso fazer isso, porque o Estado está cuidando, o Estado me olhou, ou o Estado está me autuando ou penalizando, então eu preciso reagir, fazer diferente. Né? Então, espera-se vir essa chamada da atenção para fazer algo de maneira diferente. E aí a gente tem um outro estágio, que seria o estágio de prevenção. No estágio de prevenção, a empresa já começa a pensar, bom, não posso mais ser só reativo, né? Então, porque qual é o grande problema de uma empresa reativa? É que ela paga mais caro. Então, muitas vezes as multas são altas, né? Propositalmente, é proposital isso, porque o Estado quer que as multas sejam altas para que as pessoas, as empresas, pensem nisso com antecedência, porque se ela não pensar, ela vai ser penalizada em um nível muito alto, né? E a maneira mais prática de penalizar a reflexão de uma organização hoje é o recurso financeiro, a multa, né? A autuação, o status de atenção, né, para aquelas atividades ali acontecendo. Então, nesse momento, não só sendo reativo, começa-se a pensar como estar mais preparado, como antecipar alguns problemas, como pensar já em algumas questões que podem ser feitas diferentes. Então, a ideia do ditado popular de prevenir é melhor que remediar, justamente porque o remediar é o remediar muitas vezes tendo que fazer mudanças muito rápidas, fazer o pagamento de multas, e isso tudo custa caro. Então, a autoadministração, no estágio preventivo, começa a repensar no que está sendo feito, começa a se antenar melhor nas barreiras que podem ser ultrapassadas, e isso vai sendo levado para outros estágios, né? Então, as pessoas começam a refletir de maneira mais positiva sobre aquilo, como que isso pode gerar benefícios. Então, a lista de benefícios da gestão ambiental começa a ser mais presente. Então, pensa-se em, olha, bom, então, se eu colocar isso aqui em prática, pode ser bom. Olha, pode ser bom aplicar tal e tal ação que vai ser bom para uma mídia, né? As pessoas vão ver a gente com melhores olhos. Então, isso tudo passa a ser parte ali da vida da organização. E pensando nisso, né, a gente podia pensar que isso pode desencadear em outras ações. Não só tentando remediar, mas fazendo testes. Então, olha, fizemos uma ação de conscientização do uso de equipamentos de proteção aqui dentro, que vai prevenir algum desastre que pode acontecer aqui com essa área preservada dentro da indústria, algo nesse sentido, ou próxima à indústria, né? Então, assim, e isso foi feito uma ação, que foi tirada uma foto, que os funcionários se engajaram e que as pessoas responderam positivamente na internet, por exemplo. Pronto. Começa-se a ver, olha, então deu resultado bom. Será que a gente não pode fazer de novo? Será que a gente não pode ampliar isso que já foi feito? Então, a cadeia de acontecimentos passa a ser mais intrínseco ali dentro daquela organização. Espaços verdes, né? Espaços que
que vão sendo atitudes, mesmo que ainda isoladas, para prevenir que as autuações, que as penalidades elas aconteçam. Então, não é necessariamente enraizado na empresa, então não é um nível mais alto da administração, pensando estrategicamente em todas as ações para que seja dentro ali da cultura já intrínseca da empresa gestão ambiental, mas começa-se a dar alguns passos em relação a isso, né? Então, o autor, inclusive, fala de apoio modesto da alta administração, porque esse estágio preventivo, ele acontece primeiro para que não haja penalidades. E aí vão sendo feitas ações devagar. Então, algumas coisas vão mudando, algumas pessoas vão abrindo os olhos para aquilo, então já é um nível um pouco mais avançado da quebra de barreiras. Então, eu quero quebrar barreiras, mas eu ainda não vou investir tanto nisso, né? Eu estou pensando numa ideia de como aumentar a inteligência ambiental dentro da organização, vou pensando de maneira ainda limitada, mas olha, o que pode ser importante aqui economicamente, vi que tal empresa, né, fez tal e tal ação e reduziu o custo e tem um desempenho melhor porque cuidou do ambiente, ou do ambiente interno, ou até mesmo bons resultados porque elevou o nível de consciência mesmo dos trabalhadores ali dentro. Então, vão sendo assim, pisando em ovos, né? Então, pensando primeiro no econômico, mas depois pensando em como isso pode trazer outros tipos de benefícios, né? Então, nesse estágio é comum que as operações que são as mais afetadas, sejam as mais afetadas. Então, as operações mais diretas de, por exemplo, apagar a luz ao sair, as operações de não uso de plástico. Então, aquela questão de produção mesmo, né, da área produtiva da organização para melhorar a reflexão sobre o tema. E aí ele até chama de difusão tímida e bem limitada. Então, não necessariamente vai ser amplamente difundido, vai ser um projeto, uma campanha, mas as pessoas vão sendo colocadas a par dessa mudança, né? Então, a gente tem que considerar, né, e até fazendo um parênteses aqui, que as mudanças bruscas, elas podem assustar as pessoas. Então, a gente não muda uma cultura do dia para a noite, a gente não muda um jeito de fazer de algo que já vem sendo feito há muito tempo, de um mês para o outro, e muitas vezes não muda isso de um ano para o outro, mas as coisas podem ser feitas assim, de maneira cautelosa, se preocupando com as atividades, se preocupando, inclusive, com o futuro. E essa preocupação aqui, né, um dos primeiros benefícios que vai ser visto, além do econômico, é que as pessoas vão parando para olhar. E muitas vezes, ou pode ser que as pessoas olhem de uma maneira desconfiada ainda, por que está fazendo isso? Será que é necessário? Então, aí a gente voltaria a falar da inteligência ambiental, que pode ser que ainda seja falta de conhecimento das pessoas, mas que aos poucos vai ganhando espaço, vai sendo devagar visualizado e melhorando, inclusive, ali a imagem interna da gestão com aquelas pessoas, né? Então, tudo que a gente tenta implementar e faz isso de maneira cautelosa e programada, tende a ter um resultado melhor. Então, a gente já poderia puxar lá da lista de benefícios, né, que a gente tem ao implantar a gestão ambiental, a gestão de pessoas. Porque as pessoas são as pessoas que vão fazer acontecer ali dentro, então eu não consigo fazer isso dentro de uma organização se eu não pensar nas pessoas, e são as pessoas da sociedade, aí do ambiente externo, que vão ser beneficiadas se essas atitudes que eu estiver implementando ali, elas forem positivas, né? Então, e aí por pessoas, a gente já conseguiria ir levando, né, os benefícios, dependendo do nível que eu estou implementando isso, para outras gerações, para outras cidades, para outros países. Então, a abrangência que eu escolho
para colocar isso em prática é a abrangência que vai ser beneficiada aí no futuro próximo ou não. Né? Então, de qualquer forma, a reflexão é que o importante é que isso se inicie, é que saia-se já do estágio só reativo, que venha para o estágio da prevenção, porque isso daqui, né, vai levar a algumas mudanças. Então, podem ter mudanças já na estrutura, já na ideia de como inserir isso como uma função dentro da empresa. Então, imagina, né, que a empresa não tinha isso como função. Eram os setores comuns de uma organização. E aí já entende-se que é preciso ter já uma função. Olha, tem uma função aqui de gestão ambiental. Existe essa preocupação, ainda como prevenção, mas já tem a figura, né, do gestor ambiental ali dentro, sendo ele interno ou um consultor externo, mas já tem ali alguém que está se preocupando com aquilo. Né? Então, os primeiros benefícios são de custos de melhoria de desempenho, mas a reflexão já não é mais feita no susto, né, com a reação de alguma penalidade. Então, a gente já vem agora considerando que o ideal seria esse terceiro estágio, o estágio evoluído de gestão ambiental, que tem uma alta gestão, que está preocupada com isso, que busca níveis de excelência, que busca agora indicadores ambientais e socioambientais implementados ali dentro, e que passam por toda a organização. Então, fala-se, né, no último ponto, de adoção quase na totalidade, e instrumentos mesmo de gestão ambiental. Nós vamos ter um momento de falar sobre esses instrumentos, né, mas de colocar aquilo ali como cultura da empresa. Esta empresa é ambientalmente preocupada, esta empresa tem como reflexão diária, dentro das atividades, em cada uma das ações. Nós temos, né, a ideia de que impactos que eu posso estar causando, que eu posso gerar na sociedade, no meio ambiente, eu quero que tenha interação entre o que eu estou aplicando e o que eu tenho de propósito para a minha organização. Então, eu tenho como propósito a missão, visão, valores da organização. Visão de futuro, ser reconhecida como uma empresa, enfim, pioneira na minha área, né? Então, e a depender da área, do setor que aquela empresa está inserida, isso vai naturalmente ser levado a questões ambientais. Porque hoje, impactos, catástrofes, eventos climáticos extremos, tudo isso passa pela questão ambiental. Então, colocando isso de maneira intrínseca, fazendo com que os meus propósitos estejam alinhados com a gestão ambiental e aí também com as estratégias organizacionais. Então, a geração de um novo produto, criação inovadora de um produto. Então, aquilo já vem intrínseco, que, tudo bem, vamos criar um novo produto, temos essa ideia criativa, mas isso tem que ter relação obrigatoriamente com questões ambientais, que vão ter relação com a missão da organização na sociedade, com a visão de futuro e com os valores que a gente gostaria de ter. Né? E esses valores têm que ser difundidos, porque são os valores que são os valores dos colaboradores. Então, se eu entro, né, imagino que eu estou sendo contratado para uma empresa que tem a gestão ambiental ali bem intrínseca, eu já vou sabendo que eu devo estar alinhado minhas atitudes, no meu trabalho, o meu dia a dia, inclusive, com os valores que aquela empresa implementa e que ela considera ali importantes para a sua rotina. Tá? Então, as características desse estágio proativo vão desde uma alta administração, gestores, diretores, chefes, né, coordenadores, que estão focados naquilo. Então, a estratégia, né, a gestão ambiental já é uma área específica na organização, faz-se a gestão das atividades da empresa levando aquilo em consideração. Então,
as ações de conscientização já são rotina, já fazem parte do calendário da empresa, as ações básicas, né, de lidar com coisas rotineiras, como o uso do plástico ou não, né, em algumas questões que são possíveis, como os copos descartáveis, aquilo ali já é intrínseco. Não há mais como separar aquilo da organização. É assim que aquela organização funciona. E esse setor não é mais uma função de gestão ambiental como no estágio anterior. Agora, já é uma atitude como parte do todo. Então, já tem uma estrutura montada e voltada para isso, já se tem consciência de que tem barreiras e elas são listadas, analisadas e se faz uma reflexão sobre elas, né? Então, quando a gente pensa nos gestores, no presidente de uma empresa que está preocupado com isso, com as barreiras, né? Também por preocupações regulamentais, de legislação, mas principalmente porque vê um benefício disso tudo para o interior ali da organização. Isso é o que faz a diferença, né? Que a empresa age de maneira proativa. Eu já estou trabalhando para que problemas não aconteçam, mas também porque eu achei que é interessante, né? Que isso é benéfico para as nossas operações. Então, essas características, né, fazem com que as pessoas sejam sensibilizadas mesmo para o que pode estar acontecendo ali. Então, eu já me vejo competindo no mercado com isso dentro de mim, os meus produtos levados à reflexão sobre embalagens. Eu quero que as certificações aconteçam, né, já como falando de instrumentos aí, de como colocar isso em prática. Eu quero ser diferente no mercado, e não só diferenciação de funcionalidade, de beleza do produto, de status, mas de empresa considerada aí ambientalmente consciente, né? Responsabilidade social da minha organização pelo que eu estou fazendo, considerando que eu estou no mercado competitivo, que eu quero ter vantagens, que eu quero vender o meu produto, que eu quero crescer como empresa, mas eu quero fazer isso de maneira consciente, né? Então, essa proatividade ambiental, ela vai ser vista e vai ser mais viável de acontecer em empresas maiores, que têm essa relação internacional, mesmo porque as normatizações, a visão que se tem das empresas internacionais, ela é mais acirrada, né? Então, tem-se um olhar maior para empresas que negociam na Bolsa de Valores ou que em mercados externos. A gente tem regras em transações entre países que precisam ter essas atitudes bem implementadas para que se faça negócio, né? Então, isso é pauta de mesa de grande gestão, mas isso sendo levado ao pequeno empreendedor, sendo levado a empresas menores, sendo levada a ONGs, né? A todas as organizações do terceiro setor, isso também faz diferença. Então, a gente vê muitas vezes livros que tratam de empresas de grande porte especificamente, mas trazer para a nossa realidade, né? Trazer para a nossa casa como uma organização também faz diferença. E ser esse diferente no mercado atrai olhares, e bons olhares, né? E aí, nesse resumo dos estágios, a gente sabe, né, e tem dentro de si, quando está olhando essa aula, ou quando a gente está refletindo sobre como fazer diferente, que dá trabalho. Então, dá trabalho sair do estágio reativo para o proativo. Dá trabalho a gente mudar estratégias das organizações. Dá trabalho a gente conscientizar pessoas, conscientizar mercados, fazer diferente, mudar, fazer inovações, reestruturar produtos e processos e setores. Mas quando a gente pensa no benefício como um todo e do longo prazo, né, os benefícios, eles são válidos. Então, é como se a gente tivesse um processo de transformação. Então, a entrada para esse processo de transformação é o primeiro estágio, que é só proativo. Então, a gente pensar
que isso tudo é uma entrada para a mudança. Então, eu ter essa consciência de fazer diferente, de mudar, de eu inserir isso na transformação para fazer isso pelo mundo, né? O estágio preventivo, já é uma transformação acontecendo ali dentro da empresa. Então, bom, estou vendo que talvez seja melhor não ser só reativo. Vamos tentar prevenir antes de que isso tenha causas piores, né? Então, é um processo ali intermediário de transformação, já pensando em o que eu posso fazer para ser mais eficiente, considerando o meio ambiente. E aí, o estágio só de saída, né, seria o mais básico, e na escada, o mais baixo, o reativo, ainda não se tem isso intrínseco, ainda se precisa pensar, né, nesse controle da destinação do que eu estou fazendo. Precisa-se, inclusive, entender o que é tudo isso. Então, entender o que é poluição, o que eu estou fazendo que polui, o que eu estou fazendo que impacta negativamente. Então, essa ideia, né, de todos os estágios. Eu reconsiderar como eu penso, a minha estratégia, o que eu posso trazer de melhor. E essa é a primeira parte da reflexão. Entender em qual estágio minha organização está e para onde eu posso ir. Então, eu espero que você tenha refletido bastante sobre o tema e a gente encerra por aqui esse assunto para vir com próximos e bons estudos.